Paulo Azeredo tá na área, acompanhando o Galão da Massa no feriado, aquele compasso de espera. O treinador vai ser anunciado em breve, não vai? Como é que tá a situação? Mercado também tem novidade. Chega mais, Azeredo, um abraço, bom dia. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, bom dia. Natália Fiuza do PAN estão aqui na bancada com a gente. E você ligado também, pra todos um Feliz Natal nesse dia 25. Vamos trazer então as notícias do Galo e a principal delas, com certeza, né, Cirilo? É a busca pelo treinador, né? Atlético tá firme no mercado, buscando esse treinador. Já trouxemos aqui alguns nomes que o Atlético tentou, outros que ele sondou, mas ainda sem novidades em termos de treinador. Aliás, os dois grandes do Brasil, né, do grupo de grandes do Brasil aí que estão sem treinadores, Atlético e Grêmio. Só que o Grêmio deu uma adiantada boa lá com o Quinteiros, atual campeão argentino, né? Foi campeão agora com o Vélez. O anúncio está sendo previsto aí para depois do Natal, mas também a turma de lá com uns 2 pés atrás, viu, Cirilo? Porque o Caixinha também estava nessa toada aí também para ser anunciado por lá e depois acabou dando errado. Bom, mas o Grêmio está adiantado com o Quinteiros, o Atlético ainda não temos um nome firme, viu, Cirilo? Estamos pesquisando bastante, estamos apurando, estamos buscando, mas também dos nomes que estão no mercado, não temos muitas opções, a não ser que surja, conforme dissemos aqui ontem, um Turco Mohamed da vida. Eu digo o seguinte, um nome que ninguém esperava, né? Todo mundo se lembra, ninguém esperava e do nada o Atlético apresentou. Então pode ser que talvez isso aconteça, mas dos nomes que estão no mercado, por aquilo que a gente apurou, por exemplo, Renato Gaúcho. Ontem a gente conversava com representantes do treinador, ele disse que não teve nada, nenhum contato, nada em relação ao Renato Gaúcho, que segue com seu futevôlei na Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Então por lá ele vai continuar. Tá ruim ou não? Toparia? 25 de dezembro, futevôlei no Leblon? Deve estar lá agora, inclusive, viu, Cirilo? Aproveitando, não sei se tá chovendo no Rio de Janeiro, né? Quem tiver lá quiser mandar mensagem aí pra gente, mas segue com seu futevôlei por lá o Renato Gaúcho. O Cuca é um nome que foi especulado, né? A gente até trouxe aqui a informação na Itatiaia logo após o jogo do Atlético Paranaense, mas nada evoluiu também. Então, assim, não tem muita coisa, Cirilo, né? Dos brasileiros, até dos estrangeiros, possíveis estrangeiros aí, de nomes conhecidos, não tem muita coisa. Agora, a gente fez uma pesquisa ali, tava ali quebrando cabeça com a Nath Fiuza ali antes de começar o programa ali, a gente tava fazendo uma busca, né? Dos treinadores. O maior período, a gente pode dizer assim, dos últimos 10 anos, foi naquele período que o Thiago Largue ficou como interino, você se recorda? Sim. O Atlético ficou ali um período com o Thiago Largue, cerca de 3 meses. Eu vou contar que o Atlético tinha um técnico interino, não era um técnico efetivo, mas foi, digamos, o maior período. Só que depois de lá nós tivemos um período em que o Atlético ficou 23 dias sem comandante. Hoje completa-se o 20º dia, tá? O Atlético então teria ficado 23 dias quando o Wagner Mancini deixou o Atlético, né, no finalzinho do ano, se eu não me engano foi 11 de dezembro, pela cabeça puxando aqui, e depois o Dudamel chegou para o Atlético em janeiro, no dia 4 de janeiro, aí foram 23 dias. Então dos últimos 5 anos é o maior período. Se você pegar e contar essa do Largue que eu te falei, você pode ir um pouquinho mais para trás, lá em 2018, mas como ele tinha alguém no comando por ali que só foi efetivado em junho, então a gente não contou. Então dos últimos 5 anos é o maior período. Agora o que eu trago para que a Nath, o Edu também possam opinar, e você, Cirilo, possam discutir aqui na mesa, é o seguinte: o Atlético não tem um treinador. A notícia do Atlético hoje, que a gente tem as notícias, vamos dizer assim, uma nem foi efetivada, mas é questão de horas aí, de dias, no máximo até sexta-feira, acredito. A venda do Paulinho e a chegada de Patrick e Gabriel Menino e a renovação do Everson. Tem que esperar mesmo o treinador para fazer a reformulação? Ou, por exemplo, o Atlético sabe que precisa de um lateral direito, porque saiu o Mariano. Sabe que precisa de um esquerdo, porque parece que o Rubens agora não vai ser mais lateral. Sabe que precisa de pontas, porque foi a grande carência do elenco. Não dá para ir já trazendo esses jogadores, ou é melhor esperar mesmo? Como é que fica essa reformulação? E o tempo também, dá para esperar? Repasso a pergunta aos comentaristas da Itatiaia. Nath Fiuza, um abraço, bom dia, Nath. Bom dia, Cirilo, um abraço a você, a quem está conosco aqui no Rádio Esportes, Paulo Azeredo do PAN, já desejando a todos também aquele Feliz Natal, né? É isso aí, Feliz Natal a todos, a você também, Nath. Obrigada, Cirilo. O que você está observando quanto a esse Galo no mercado que não contratou treinador, também não contratou jogador? O Azeredo está fazendo o questionamento se dá para fazer alguma coisa já
até tem saídas definidas, era algo pré-definido já, né? Mas quanto à reformulação, a contratações, é o treinador mesmo, vai ter que esperar de qualquer maneira para começar a mexer no elenco, Nath? Cirilo, antes de tudo dizer que o Atlético está aí num período de 20, 21 dias sem treinador, e o Paulinho trazia, né, esse comparativo com o período em que também ficou sem comandante, depois veio o Dudamel. Tomara que, independentemente da semelhança com o tempo que levou para se contratar um novo técnico, não venha um Dudamel da vida isso aí. Dessa vez, né? Porque ficou provado que não funcionou. Acho até que o Atlético pode optar por mudar um pouco o perfil. O Atlético tem falado de nomes mais consolidados no mercado, de treinadores mais experientes, como é o caso do próprio Luiz Castro, né? É um cara com mais rodagem, com mais bagagem. Só teve um trabalho no Brasil especificamente, que foi o Botafogo, mas é um técnico de uma prateleira mais acima. Pode ser que o Atlético mude um pouco o perfil, busque por um treinador mais jovem? Pode ser, tô aqui colocando no campo da suposição. Como foi o que aconteceu com o Dudamel naquela oportunidade? Um cara que a gente não conhecia, que veio como uma aposta, mas que, se for também para ser uma aposta, que seja uma aposta mais certeira, de mais qualidade, porque naquela oportunidade o Dudamel ficou mais que provado que não era um treinador no nível que o Atlético precisava. E olha que agora o Atlético tem muito mais investimento e tem jogadores com muito mais qualidade e ambições também muito maiores do que tinha lá naquela oportunidade também, em 2019, né? Mas falando especificamente da reformulação e do planejamento, eu acho que existem jogadores que você não precisa do treinador. É claro que se o Atlético pegar aí esses 117 milhões da venda do Paulinho e achar uma grande oportunidade de mercado, a exemplo de quando contratou o Paulinho, um atacante jovem, com alto valor de revenda, que tem a capacidade absoluta de ser titular para reassumir, por exemplo, essa camisa 10 do Galo, independe de quem vai ser o treinador, para ser um grande parceiro de ataque do Hulk. Mas para outras posições, eu acho sim. A lateral direita, especificamente, acho que é uma carência, não é só em termos de titularidade, é uma carência numérica, né? Não se tem outro cara para a posição. Então, acho que isso independe do treinador, porque ele vai precisar de alguém para se ter no banco como lateral direito. Mas, por exemplo, o Paulinho falava de pontas. É difícil, porque o treinador vai jogar com pontas? Ou o treinador vai jogar com mais meio-campistas? Esses pontas, eles vão jogar com o pé trocado ou não? Eles vão ser pontas de mais de alargar o campo, de linha de fundo? Ou eles vão ser pontas que vão jogar de maneira mais diagonal? Então, aí eu já acho mais complicado. Então, acho que uma lateral direita da vida, se o Atlético identificar alguma boa oportunidade no mercado, acho que é uma posição que independe, porque precisa de um reserva. Não tem outra pessoa no elenco. Mas aí, para o setor ofensivo, aí depende muito do estilo de jogo do treinador. Boa, concordo contigo. Edu Panzi, um abraço. Bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra todos. Feliz Natal. A turma já tá preparando pra comer o restoio, né? É verdade. Aquela farofa, aquele salpicão, todo mundo tirando a uva passa. Por favor. Não mexe com esse negócio. Ama uva passa. O resto da sobremesa, eu fico só pensando, eu fico só torcendo pra sobrar a sobremesa. Com uva passa, sabe? Ou sem uva passa, hein? Não, sem uva passa. Pelo amor Mas de aí Deus. eu fico vendo o povo comer a sobremesa, aí eu fico assim, gente, põe menos, sabe? Eu fico fiscalizando a sobremesa, Paula pra ter Azeredo. sobremesa no outro dia. Será aquele tiozão chato que coloca uva passa em Não, tudo? lá em isso aí. casa eu e a Lulu amamos. O Pedro e a Luísa não. tira. Não, uva Então já passa. tem um meio do caminho. Uva passa não dá, não. Mas você tá vendo que gosto e pescoço todo mundo tem, né? Mas são diferentes. E aí no futebol a mesma coisa, né? A Nath falou aí sobre modelo de jogo, eu acho que passa muito por isso. É o gosto do treinador. Qual é o gosto do treinador que o Atlético tá buscando no mercado? É um treinador que tem uma ideia parecida com o que saiu, com o Milito? Fazer uma saída com 3 jogadores, por vezes usar o lateral como zagueiro, o zagueiro defender como lateral. Então você tem que contratar um cara com essas características, ou alguns jogadores com essas características. Vai ser um treinador que faz aquela saída básica com 4 jogadores, o lateral mais lateral, mas que gosta de usar pontas? Porque quando o Atlético contratou o Kudê, por exemplo, tinha pontas no elenco que ele não usou, o Atlético se desfez desses pontas, o Kudê saiu, veio um treinador que gostava de ponta e não tinha ponta. Galo passou por esses problemas, né? Em troca de treinador no meio de temporada, às vezes o cara virava o ano, caso do Filipão, por exemplo. Cara que pega um elenco que não foi montado para o que ele quer fazer, né? E aí muita gente fala, não, mas para montar o elenco não depende do técnico, nós temos a maneira... Tá errado. Se for pensar dessa maneira, já começa errado. Eu acho que você não precisa depender 100%. Mas em determinado momento, o reflexo da ideia de jogo do seu treinador, ele vai bater no seu elenco. Ou vice-versa. O seu elenco vai bater no modelo de jogo do técnico e vai te faltar alguma coisa. Como faltou pro Filipão
quando assumiu o time do Cudê, quando faltou pro Milito, quando assumiu o time do Filipão. Então o Atlético tem que ter em mente o que ele quer pro seu comandante, qual a ideia de jogo que ele quer do seu comandante e assim fazer o mercado das peças necessárias. O Atlético vai montar um grande time para 2025? Eu não acredito. A receita diminuiu, o Atlético não vai jogar a Libertadores. Isso quer dizer que o time não será competitivo? Também não acredito. O time será competitivo. Porque se você quer ter bilheteria, se você quer continuar tendo receita, sócio-torcedor e tudo mais, você tem que ter um time minimamente competitivo para brigar por Libertadores, para nas Copas ter chance, como teve nas Copas em 2024. Eu não tenho dúvida que o Atlético já está no caminho certo. O time do Atlético hoje, mesmo sem o Paulinho, é competitivo. Mas para se tornar um time que seja, ou que possa sonhar com algo melhor, tem que ter peça de reposição para o Paulinho, tem que ter um bom titular para lateral direito. Eu nem acho que é reserva. Eu acho que o que tem hoje, que é o Saravia, ele seria um bom reserva. Se o Atlético quer um lateral direito do mesmo nível do seu esquerdo, ele precisa ir atrás de um para ser titular. O Galo precisa de ir ao mercado para repor as saídas dos jogadores Vargas, Kardec, Paulinho. E aí eu citei 2 que não estavam rendendo e um que entregava demais. Então é repor em quantidade e em qualidade. Não precisa de muita coisa. Mas para isso, em determinadas posições, ele vai ter que ter a certeza do que ele quer de modelo e de ideia de jogo. E isso passa pelo nome do treinador, para saber qual será o seu treinador. Por exemplo, os 2 nomes falados, Luiz Castro e Caixinha. Tem ideias semelhantes? Tem. Mas o Caixinha, por exemplo, o Bragantino dele jogava com linha muito alta. Muito alta. A Nath, que é comentarista, a gente observa as entrevistas. Eu me recordo das entrevistas do Seabra, do Milito, do próprio Diniz. Falando de explorar as costas da linha defensiva do Bragantino. Na época que o Caixinha sofria muito com isso, era o treinador. Todo treinador fazia isso. O Abel Ferreira falou sobre isso também em uma das suas entrevistas. Então já é um pouco diferente do Luiz Castro, por exemplo. Então, cara, você tem que ter em mente o que você quer primeiro para depois fazer o mercado. É claro que alguns jogadores não precisam de treinador, cara. Por exemplo, se o Palmeiras não tivesse técnico, vai contratar o Paulinho. Precisa de treinador para contratar o Paulinho? Não precisa, né? O Cruzeiro com o Gabigol. Precisa de treinador para contratar o Gabigol? O Dudu não precisa. Mas em determinadas posições você precisa do seu comandante para ele falar, não, esse cara não tem característica, comigo ele não vai jogar. Porque ele joga de uma maneira que não vai se encaixar no meu sistema. Por isso que a gente fala de uma demora. Eu acho que ainda está em tempo da escolha pelo treinador, principalmente se ela for assertiva, mas já está passando do ponto do Atlético anunciar o seu comandante. E até dentro disso que o Edu falava, né? Por exemplo, aí você vai para o modelo de jogo do que seria uma possibilidade do Luiz Castro. O Botafogo do Luiz Castro já era um time mais camaleão, assim, um time mais adaptável, né? O Botafogo do Luiz Castro, por exemplo, em muitas oportunidades fora de casa, apostava em velocidade, num jogo mais direto, num jogo com mais velocidade pelo lado do campo. Então precisaria de aí sim ter pontas, jogadores que explorassem o lado do campo, a beirada, né? Jogassem próximos à linha lateral. Então tudo isso depende. Agora, eu tenho certeza também, Cirilo, que o pensamento a respeito do tamanho do investimento para a próxima temporada também impacta na escolha do nome. Aqui não estou falando necessariamente no tanto que se vai gastar com a comissão técnica para trazer ou para pagar salário, mas no que vai gastar com o elenco e a participação desse treinador. Porque eu penso o seguinte, que o Atlético vai ter um time competitivo para 2025, disso aí ninguém tem dúvida. Porque como o Edu ressaltou, e eu concordo, o time já é bom. O elenco como um todo é desequilibrado, mas o time ali, base, é um time muito bom, que precisa de alguns reforços pontuais. Mas para você pensar, o investimento é X, então eu preciso de um treinador que gasta mais, porque eu vou contratar mais? Eu preciso de um treinador que vai olhar para o mercado de qual forma? Ou eu preciso de um treinador que me ajude a vasculhar mais o mercado, a entender mais o mercado, que fuçar mais o mercado, porque o meu investimento é menor. Então eu vou ter que talvez olhar para um mercado mais emergente, talvez eu vou ter que olhar mais para a América do Sul e menos para a Europa. Tudo isso impacta também na escolha do treinador. Azeredo. Bom, vamos aguardar então, Cirilo, porque eu perguntei até em relação a prazo, tá? Que o Du falou, tá em tempo ainda, mas o Atlético precisa agilizar o seu tempo. O Atlético não tem um deadline, um prazo definido. Mas é aquela coisa, dito pelos nossos comentaristas, né? O quanto antes, melhor. A Nath até falava, por exemplo, do Luiz Castro, ele tinha
Era o 4-2-3-1 lá, eram 2 pontinhas mesmo, né? Era o Júnior Santos de um lado, o outro aquele Luiz Henrique, o que tá no Marcélia hoje, né? Não é o Luiz Henrique que tá lá hoje. Então, assim, o Atlético tem que agilizar essa questão, pensando também na sua reformulação de elenco. Então, vamos aguardar.